Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje tenho uma convidada super especial, já é a segunda vez que estamos a fazer um vídeo juntas aqui no meu canal. Então, por favor, deem as boas-vindas à Virgínia. Olá, Virgínia! Olá! Olá, Mia! Olá, pessoal! É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada por estares aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é sobre algumas diferenças e até semelhanças, quem sabe, culturais entre Portugal e o Brasil. Nós fizemos assim uma listinha antes de gravar este vídeo e vamos falar então dessas diferenças culturais agora. Vamos lá, Virgínia? Vamos começar! Então, nós estivemos a discutir e achamos que, em termos de pontualidade, os portugueses e os brasileiros são um bocadinho diferentes. O que é que tu achas disso? O que é que nós concluímos? Pois então, o brasileiro, gente, é famoso por ser atrasado. Infelizmente, isso é verdade. É claro que não é todo mundo, algumas pessoas têm mais a tendência, outras têm menos, mas de uma maneira geral, brasileiros chegam atrasados para tudo, especialmente se não é algo relacionado a trabalho, mas até mesmo muitas vezes relacionado a trabalho. É muito comum começar reuniões com atraso, acabar com atraso. É muito comum no Brasil tudo começar atrasado. E se é uma coisa que não é relacionada ao trabalho, se é uma festa, por exemplo, a festa está marcada para começar 8 da noite, as pessoas vão chegar 9 da noite, 10 da noite, é normal. Como é em Portugal? A impressão que eu tenho é que em Portugal as pessoas não são tão atrasadas assim. Bem, é assim, se calhar em relação aos brasileiros, os portugueses não são tão atrasados. O que é que isto quer dizer? Que em vez de chegarmos 1 hora atrasados, chegamos meia hora atrasados. Portanto, Um pouquinho melhor. eu ainda assim acho, e claro está, eu quero dizer isto já desde o início, isto são estereótipos, não é? Porque nem toda a gente, como tu disseste, chega atrasada às coisas, obviamente, mas estamos a falar em geral. Então, pela minha experiência, sim, os portugueses também chegam atrasados às coisas. Eu não sou uma exceção, eu tenho que admitir que chego atrasada muitas vezes a certas coisas, não é tudo. Eu também. Mas foi interessante porque ao início tu disseste os portugueses são pontuais, que tinhas essa ideia. E o meu namorado é alemão e ele ia rir-se na nossa cara se eu visse isso. Porque sim, os alemães são pontuais, então acho que é por isso. Ok. E também falamos aqui de uma coisa que é os portugueses falam muitas línguas diferentes. Em geral, os portugueses falam pelo menos inglês e espanhol, por exemplo, o francês também. Como é que é no Brasil? Eu acho que, para mim, essa é uma diferença muito clara, porque todos os portugueses que eu conheço falam pelo menos 2 ou 3 línguas. No Brasil isso não é comum. É claro que muitos brasileiros falam muitas línguas, especialmente inglês e espanhol, mas é muito raro encontrar uma pessoa que fale 2 línguas, não é uma coisa comum. A gente estuda no colégio, mas é muito básico, né? Não chega, é difícil chegar a um nível de realmente fluência em outra língua, não faz parte da cultura brasileira, infelizmente. Então, eu acho, para mim, uma diferença muito grande entre Brasil e Portugal, culturalmente, que os brasileiros, eles falam realmente português e algumas pessoas falam outras línguas. Ok. E como é que é? Há alguma diferença agora com as gerações mais novas? Porque aqui em Portugal, mesmo a geração dos meus pais, já há muita gente a falar outras línguas, mas claro, a gente mais nova fala ainda mais, não é? Essa pelo menos é a minha percepção. Aí há alguma diferença ou o que é que tu achas? Eu acho que sim, é interessante essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas agora que você trouxe esse assunto, eu acho que com a internet e o acesso a tanta coisa que nós temos hoje em dia, eu acho que isso está ajudando também
na aprendizagem de línguas, porque antes era uma coisa que você precisaria comprar um livro ou se inscrever em um curso, então era uma coisa que dava muito trabalho, custava muito dinheiro, e hoje em dia conhecimento está disponível gratuitamente no YouTube, por exemplo. Este vídeo é um exemplo disso, e tantos canais no YouTube e mesmo podcasts, tanta coisa disponível, tanto conhecimento disponível online gratuitamente, e quase toda a população tem acesso, né, à internet. Eu acho que isso está ajudando muito aos mais jovens, a nova geração, a ter acesso a mais conhecimento, inclusive línguas. Eu também acho que sim, porque mesmo aqui, claro que há uma diferença. Eu acho que as gerações mais novas realmente estão a falar mais línguas, apesar de, como eu disse, os meus pais, a geração dos meus pais também já falaram uma ou duas, mas sim, eu acho que isso sem dúvida está a ajudar o mundo todo a ligar-se mais e a falar mais línguas diferentes. Sim, acho que sim. Então, o próximo ponto que eu tenho aqui é que eu acho muito engraçado isto, porque Portugal é um país pequenininho, então para nós qualquer coisa é muito longe. Para irmos do Porto, de onde eu sou, até Lisboa, são 300 km, mais ou menos. E para mim isso já é uma viagem assim jeitosinha. E como é que é no Brasil? Pra gente 300 quilômetros não é nada, gente, é sério. Porque o Brasil é gigante. Por exemplo, eu morava em São Paulo e eu costumava ir pro Rio de Janeiro o tempo todo. Eu nem lembro qual é a distância. Eu levava mais ou menos 5, 6 horas de carro e eu achava perto. Porque era possível viajar de carro. Era um dia de viagem, saía de manhã, chegava no meio da tarde, dava até tempo de ir pra praia ainda no mesmo dia. Então eu fazia isso com muita frequência e eu achava que era perto. Que é bom, né? São Paulo é pertinho do Rio, dá pra ir de carro. Porque pra gente um lugar longe é um lugar que não é possível dirigir de carro, é um lugar que a gente precisaria pegar avião. Caso contrário, a viagem seria muito longa. Por exemplo, de São Paulo para minha cidade natal, Teresina, é impossível, seriam 3 dias de carro praticamente. E mesmo de avião tem que fazer escala, é muito longe, é tudo muito longe. Muitos lugares do Brasil que eu gostaria de conhecer, eu nunca fui, porque é longe demais, é difícil acessar, é um país muito grande. Então, eu acho muito interessante quando os portugueses falam 2 horas de distância e acha longe. Eu falei, gente, 2 horas não é nada. 2 horas é o que você leva para ir de um bairro a outro de São Paulo. Sim, aqui 2 horas é demais. Eu quando tenho que ir meia hora de carro daqui a algum lado já acho, não me apetece nada. Não me apetece nada mesmo. Mas sim, pronto, é engraçado como as distâncias também mudam, não é? Na nossa cabeça, dependendo do contexto a que estamos habituados. Sim. Eu em 6 horas podia ir daqui até ao Algarve, que é o sul de Portugal, e onde há praias muito boas e o tempo é melhor e assim, então, mas só lá vou uma vez por ano, normalmente, portanto, é interessante mesmo. Ok, e então, há aqui outra coisa que eu também achei interessante que tu achas isso, porque mais uma vez acho que se calhar é verdade em comparação com os brasileiros, mas não é verdade em comparação com outros povos europeus, por exemplo, os alemães, mais uma vez, que é que os portugueses falam baixo. Eu não tenho muita certeza disso, mas como é que é com os brasileiros? A minha percepção é que os portugueses eles são pessoas mais quietas e que falam mais baixo e são mais reservados, então tá tudo conectado pela minha percepção. O brasileiro é um povo barulhento, né? Então sempre estão falando alto. Então, por exemplo, se tem um grupo de brasileiros aqui nos Estados Unidos, eu consigo ver de longe, porque eles estão falando alto e é claro que também muda de uma família para outra, né? Algumas dependendo da origem da família. A minha família é muito barulhenta. É quando eles estão numa mesa conversando em épocas de Natal, festas, né? Parece que eles estão brigando, porque eles gritam, eles falam muito alto. É normal. Sim, mas eu compreendo o que diz. Eu acho que se calhar em contextos assim mais públicos, eu acho que talvez seja verdade que os portugueses são um pouco mais recatados, mais sossegados do que os brasileiros, talvez.
Mas é assim, em contexto familiar, por exemplo, quando estamos também à mesa no Natal e assim, é uma barulheira. Na minha família, pelo menos. E eu acho que não é a única. Então, eu compreendo o que tu dizes, mas eu não diria que os portugueses falam baixo. Se vieres aqui e andares num autocarro, nós falamos disso neste outro vídeo que fizemos juntas. Já agora vão lá ver depois deste vídeo. Um autocarro que no Brasil é ônibus, né? Se tu andares aqui de autocarro, vais ouvir as senhoras, especialmente as senhoras mais idosas, a falarem muito alto sobre a família delas. Ficas a saber tudo da vida delas. Há muita gente assim, então é relativo. Sim, eu entendo. Ok. Eu também vi aqui que, ou seja, tivemos assim a pensar que os portugueses são mais pessimistas do que os brasileiros. Será que é verdade isto? O que é que tu achas? Isso eu não sei se é verdade. Eu vi isso quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo. Eu estava pesquisando porque para mim é um pouco difícil realmente comparar culturalmente Brasil e Portugal, porque eu nunca morei em Portugal, passei pouquíssimo tempo lá. Eu tenho alguns amigos, mas eu li isso e eu achei interessante, será? E aí eu fiquei pensando em alguns portugueses que eu conheço, eu concordei um pouco que os portugueses são um pouquinho mais pessimistas, um pouquinho mais... tem mais a tendência de reclamar, e o brasileiro tem mais a tendência de... vai dar tudo certo. O brasileiro tem muito isso. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, não liga. É claro que depende da pessoa, né? Tem muito brasileiro que é super pessimista. Aí eu achei isso interessante, queria saber a sua opinião, o que você acha? Olha, eu acho que tem algum fundo de verdade. Eu acho que os portugueses são um pouco... Eu não sei se é pessimistas, mas nós estamos sempre a contar que, ok, pode correr bem, mas também pode correr mal. E eu não sei, eu acho que nós gostamos de nos queixar, isso é verdade. Então, se calhar somos um pouco mais pessimistas. Eu não sei se somos pessimistas, eu sei que os brasileiros são otimistas, isso eu acho que sim. Pelo que eu vejo na televisão e nas novelas, o que eu via, acho que é assim mais... é isso que tu disseste, eu acho que vocês acham sempre vai dar certo, vai dar certo. O português já fica com um pé assim mais atrás às vezes. Mas claro que eu estou, outra vez, isto é um estereótipo, não é? Há muita gente que é muito otimista em Portugal. Mas sim, talvez tenha um fundo de verdade. E eu também... A questão aqui também é que eu não sei se nós somos verdadeiramente pessimistas ou se pelo contrário, até não somos, mas gostamos de mostrar como se fôssemos. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Porquê? Porque gostamos de nos queixar. Então, pronto, se calhar é por aí. Aí passa uma sensação de pessimismo, mas na verdade talvez não seja. Se calhar. Sim. Isto também está ligado com o próximo tema, que é os portugueses têm o fado, que é... O fado é, vamos dizer, o tipo de música nacional mais conhecida até a nível mundial e tudo. Eu gosto de fado, mas o fado assim original, digamos assim, tem uma tendência um pouco... se calhar pessimista ou pelo menos muito nostálgica. Um pouco melancólico. Exatamente, melancólico. Se calhar por aí também é que... Não sei, é por aí que as outras pessoas acham que nós também somos mais melancólicos, mais... Não sei. Como é que é no Brasil? Vocês não têm fado? Não é? Não, o fado não é comum. Eu conheci o fado através de um amigo português. Eu fui a Portugal e nós fomos em um show de fado. Foi lindo demais. Mas no Brasil nós temos o samba. É claro que existem muitas músicas brasileiras que são mais melosas também, né? Muitos estilos mais melosos, mas a música que é mais tradicional, brasileira mesmo, é o samba, né? E a bossa nova, que são estilos mais alegres. A bossa nova, às vezes, é mais parecida com fado, algumas músicas da bossa nova, né? Eu ia dizer isso. É engraçado porque eu não sou a maior fã de fado, na verdade. Gosto de alguns fados
e gosto da melancolia dos fados, tenho que dizer. Acho que lhe dá também uma profundidade maior. Mas, na verdade, eu adoro bossa nova. É dos meus tipos musicais preferidos. Então, sim. E sei que também pode ser melancólico, o bossa nova. Mas a bossa nova sempre tem um tom alegrinho por causa do samba. É uma mistura de samba com jazz. Então, às vezes a letra é super triste, mas é um sambinha. É verdade. Por isso que é um estilo muito gostoso. Sempre tem um fundo musical que vem do samba. E o samba é um estilo musical muito alegre, né? Muito festivo. É verdade. Mas eu também queria dizer uma coisa. Há fados que são mais alegres. Nem todo o fado é melancólico. Agora já há outros estilos, até o fado misturado com outros estilos musicais também, que já lhe dá, começa a haver mais variedade e já há fados mais alegres. Eu não sou especialista em fado, mais uma vez. Se calhar há aqui alguém que nos está a ouvir que sabe mais sobre isto, portanto, se quiserem, comentem aqui por baixo. Mas sim, também há fados mais alegres. Nós, os portugueses, não é só melancolia, também gostamos de festa, atenção! Ok. Outra coisa que eu também gostava de discutir contigo é que agora estamos quase a chegar ao Natal e para mim isto é muito engraçado porque aqui na Europa e aqui em Portugal especificamente, para nós o Natal é sinónimo de frio. Agora nem sempre está frio, tenho que dizer. Temos apanhado assim uns dias quentes por volta do Natal, mas em geral Natal é frio, neve em alguns sítios. As pessoas estão à volta da lareira ou em casa com os aquecedores. Como é que é no Brasil? No Brasil, Natal é verão, quente, calor. Mas é muito engraçado porque, apesar de ser verão no Brasil, nós usamos decoração inspirada no hemisfério norte, né? Então, você vai, por exemplo, é um período do ano muito comercial, né? Então, as lojas fazem decorações nas vitrines e eles usam neve que é falsa. Então eles usam alguma coisa branca para imitar neve. Então, aí tem a árvore de Natal, que é interessante, o pinheiro, né, de Natal, que não é comum no Brasil, talvez no sul do Brasil, mas não é nada comum, é muito raro de encontrar pinheiro no Brasil, mas todas as lojas têm pinheiro com neve, aquela roupa do Papai Noel que é super quente. No Brasil seria insuportável usar aquilo, porque no Brasil é verão, né, nós estamos no hemisfério sul, então é o contrário. Claro. Então é uma festa que é de verão, geralmente a gente comemora. É muito comum ir à praia, é muito comum ir para um clube com piscina para comemorar. É totalmente diferente. A temperatura, né, a estação muda muito o estilo de festa que a gente tem. E no Ano Novo também vão para a praia, não é? Especialmente no Ano Novo, porque Natal é uma coisa mais familiar no Brasil, eu imagino que em Portugal também. A gente passa mais com a família, então... Eu normalmente passava, quando eu estava no Brasil, eu passava o Natal com a família. E no Ano Novo eu passava mais com os amigos, eu saía. Então no Ano Novo é muito, muito comum ir pra praia, especialmente para assistir os fogos, né? Então no Brasil é uma tradição assistir fogos de artifício na passagem do Ano Novo. E também não se vestem de branco? Eu estou a pensar nisto por causa das novelas, que eu via nas novelas às vezes, então acho que vestem de branco, não é? Essa é uma tradição muito brasileira e nós pegamos isso dos africanos, de tradições africanas que foram levadas ao Brasil pelos escravos. E no Brasil nós temos duas religiões que são de origem africana, Umbanda e Candomblé. Eu não sei se as duas ou uma das duas tem essa tradição de usar roupa branca e de fazer oferendas à rainha do mar, que é Iemanjá. E isso se espalhou pelo Brasil como uma tradição que hoje em dia não é uma tradição religiosa, se tornou uma tradição popular. Então todo mundo no Brasil, não importa a religião, não importa localização, usa roupa branca na virada do ano para trazer sorte, coisas boas pro Ano Novo. E tem muitas outras tradições também relacionadas ao mar, Iemanjá, pular 7 ondas. Muitas tradições que foram todas pegadas dessas
religiões afro-brasileiras, digamos assim. Eu não sabia o nome das religiões, mas conhecia Iemanjá, o nome Iemanjá, que é rainha, como é que tu disseste? A Rainha do Mar. Rainha do Mar, sim. Também é das novelas, portanto, as novelas brasileiras ajudaram muito a perceber um pouco mais da cultura brasileira, então gosto muito disso. Aqui em Portugal o Ano Novo é frio também, não é? Estamos no pico do inverno. E passamos também ou em casa de amigos ou então vamos a festas e assim, mas que eu saiba não há muita gente a passar o ano novo na praia. Eu acho que há quem tome banho no primeiro dia de janeiro para começar o ano, é tipo um ritual assim... um ritual para começar bem o ano, mas não sei muito bem de onde é que vem também. Se calhar até pode ter alguma origem na Iemanjá também, não sei, acho que não, mas não sei. Acho que se faz isso em mais sítios, dar um mergulho, o primeiro mergulho do ano, não é? Mas sim, de resto é frio, portanto ninguém vai para a praia. Também temos fogos de artifício e é isso. Vamos ver o fogo e depois estamos com pessoas amigas ou com a família ou assim. E também temos, eu não sei se vocês bebem champanhe e também comemos uvas passas. Sim, no Brasil uva passa é mais comum no Natal. No Ano Novo é uva mesmo, a fruta não sim. seca. Tem que comer acho que 7 uvas, se eu não me engano, para trazer sorte pro Ano Novo e prosperidade. Ok. Para nós é 12 uvas passas e cada uma é um desejo, ou corresponde a um desejo, são equivalentes às 12 badaladas no final do ano, às 12 quando bate o relógio. Mas às vezes é um pouco difícil, porque tens que comer 12 e pensar nos desejos, às vezes é difícil. Mas também é para trazer sorte para o ano, tal como o tal mergulho no 1º de janeiro, também penso que é para trazer sorte para o ano. E sim, é engraçado. Muito. Essas superstições de Ano Novo são muito divertidas. No Brasil é muito... Se você mora na praia, você tem que ir pra praia na hora do Ano Novo, tipo meia-noite, na hora da virada. Aí você tem que pular 7 ondas. Tem que estar usando branco e pular 7... Tem a onda, vem, né? Você pula. E algumas pessoas entram no mar, tomam banho à noite, porque é verão, então é agradável o tempo. Pois, aqui já seria mais complicado fazer isso. Até porque o mar por vezes é um pouco perigoso no inverno aqui, então tem que se ter cuidado. Ok. E outra coisa que eu também escrevi, ou seja, que também vi aqui, que também vem um pouco no seguimento daquilo que dissemos há pouco, que é que os portugueses são mais recatados de uma forma geral, não só no falar, mas também na forma de ser, e os brasileiros são mais extrovertidos. Isto é verdade? O que é que tu achas sobre? Eu acho que, novamente, estamos falando de estereótipos, né? Então, eu acho que falando de maneira geral, me parece verdade, né? Só de olhar e observar as pessoas no Brasil, em Portugal, eu tenho essa sensação que o brasileiro é mais, né? Gosta mais festeiro, mais extrovertido, os portugueses são mais quietos, recatados. Mas é interessante que eu sou totalmente uma exceção. Eu sou uma pessoa introvertida, quieta. Eu prefiro ficar em casa lendo um livro do que ir para uma festa. Mas eu sou exceção, eu acho. Porque muitas pessoas no Brasil realmente são mais festeiras, mais extrovertidas. Então, acho que de maneira geral faz sentido esse comentário. Sim, eu também, de maneira geral, mas pronto, esta foi a minha última comparação de hoje, digamos assim, mas eu queria só dizer outra vez que apesar destas diferenças, nós também temos muitas semelhanças e de novo isto foram só estereótipos, claro que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente e não se pode julgar todos por um, não é? Ou um por todos. Mas eu acho interessante que nós vejamos estas diferenças e sim, eu acho que temos muito mais que nos une do que o que nos separa. O que é que tu achas, Virginia? Eu concordo. Eu acho que todos nós brasileiros somos, de certa forma, descendentes de portugueses, então fazemos todos parte da mesma família, falamos a mesma língua,
Então eu acho que tem realmente muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então eu espero que as pessoas que estão assistindo apoiem essa ideia de evitar divergências e apoiar a união, porque eu acho que nós somos povos irmãos, né? Exatamente, exatamente. E eu sempre adorei a cultura brasileira, a música, as novelas, imensa coisa. Então eu acho, é mesmo isso, eu acho que é bonito esta união e não gosto tanto quando nos começamos não sei, a separar, a dizer, porque os portugueses isto, porque os brasileiros aquilo. Eu acho que esta é a mensagem que eu quero passar também com este vídeo, não achas? Eu concordo. Eu vejo muito nos outros vídeos que nós gravamos, eu vi muitas pessoas discutindo nos comentários sobre diferenças, e eu acho que não é essa a ideia do vídeo, né? A ideia do vídeo é justamente compartilhar coisas interessantes sobre as nossas culturas e a língua portuguesa, que é a mesma língua, nós herdamos essa língua maravilhosa, linda dos portugueses, fizemos algumas diferenças para dar nossa personalidade, mas ainda assim é a mesma língua e todos fazemos parte do mesmo povo, na minha opinião, somos muito similares em muitos aspectos. E quanto à língua, eu adoro as variantes todas da mesma, então acho muito bonito ter esta variedade. Eu tenho muita vontade de viajar aos outros países que falam português também, nunca tive essa oportunidade. E quem sabe até fazer vídeos, né, com alguém de Moçambique, Angola, para comparar também com o português falado lá e a cultura deles também, isso seria muito legal. Ok, Virgínia, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. Foi um grande prazer, eu adorei a nossa conversa, foi muito divertida. Onde é que te podem encontrar? Claro, o meu canal no YouTube chama-se Speaking Brazilian Language School e o meu site é speakingbrazilian.com. Obrigada, Virgínia. Um beijinho muito grande e até à próxima. Até a próxima. Beijinho. Tchau. Ok, pessoal, obrigada por estarem aí mais uma vez. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem dizer-me mais diferenças ou semelhanças que encontram entre Portugal e o Brasil, digam-me aqui em baixo. E um beijinho, vejo-vos no próximo vídeo. Beijinho!